no capítulo 6, dos versos de 10 a 18. Efésios, capítulo 6, dos versos de 10 a 18. O texto é conhecido, nós já o sabemos, e ele fala da armadura de Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre batalha espiritual. Olha lá, eu não sou muito de tratar desses assuntos, mas eu quero tratar um pouco nessa noite sobre batalha espiritual. E eu quero que você preste atenção, viu? Como eu falei, eu não sou muito tratando desse assunto, então é raro, tá? É raro. Então, não que eu não goste, tá? Não que eu não goste, mas é que às vezes eu acho que se faz um terrorismo muito grande em cima disso. Eu quero trazer uma palavra nessa noite para que você aprenda. Não que eu sou o Senhor da verdade, é isso. Mas que você aprenda, à luz da palavra de Deus, a batalhar com as armas do Senhor para vencer a batalha contra Satanás. E lá em Efésios 6, dos versos 10 até o 18, diz assim: olha, quanto ao mais, seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é nem contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos frisar bem essa parte, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do Evangelho, aliás, com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Feche os teus olhos então, eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor, quando nós temos a oportunidade, Senhor, de aprendermos mais da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Esse é um assunto que às vezes nós deixamos muito de lado, e outras vezes nós, por não entendermos, ó Pai, fazemos uma interpretação errada e tomamos caminhos que não agradam ao Senhor, tomamos atitudes que não são verdadeiramente cristãs ou baseadas na Tua palavra, e por vezes, ó Pai, nós perdemos a batalha pela qual o Senhor nos chamou para vencer. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre a nossa vida, e que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos esclareça nessa noite acerca do que é a batalha espiritual, de como batalharmos e de como vencemos essa luta, em nome de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Como eu falei, gente, esse é um assunto que está muito na moda, e há muito tempo está na moda no meio da igreja, no meio do povo evangélico. E eu tenho observado, eu tenho visto, que há muitas interpretações sobre o tema, sobre a batalha espiritual. E se faz muita coisa para tentar vencer o inimigo. E por vezes, eu vejo as pessoas machucadas, derrotadas, entristecidas, andando cabisbaixas, porque não têm sabido como enfrentar ou como batalhar espiritualmente. Há pessoas também que acham que a vida cristã é uma colônia de férias, é um playground, é um lugar de brincadeira,
se você não encarar o dia a dia, se você não encarar a tua trajetória como uma batalha, você está fadado a perder a guerra. No nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós precisamos ter a atitude de um guerreiro e estarmos prontos para batalhar as batalhas que a vida nos propõe. E nessa batalha, gente, nós não estamos sós. Não estamos sós. O Senhor está conosco. Mas também nós não batalhamos contra qualquer inimigo. Nós temos um inimigo ardiloso, astuto, derrotado é a verdade, mas que tenta levar consigo, na sua derrota, muitos que acham que estão em terra. E nós precisamos então prestar atenção nessa batalha. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual. O mundo que nós vivemos não é só esse mundo terreno aqui. Muitos não gostam de falar sobre isso. E muitos valorizam demais isso. Mas a verdade é, nós estamos num mundo que ele tem as suas esferas carnais, mundanas e também as esferas espirituais. E há uma batalha espiritual que precisa ser batalhada, precisa ser vencida. E quanto a essa matéria, há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos da vida da igreja, que nós precisamos combater. Quais são? Primeiro, subestimar o inimigo. Tem gente que vai batalhar e subestima o seu inimigo. E hoje há muitas pessoas incautas, pessoas que não têm muito entendimento e negam a existência do diabo. E aí ele já tem que enrolar mesmo. Desconhece o seu poder, as suas armas, os seus agentes e as suas estratégias. Acham que o diabo é apenas uma energia negativa que está dentro do próprio homem, ou um ser mítico que apenas existe na mente fraca daqueles que não alcançaram a plena luz da razão. Então há pessoas que desconsideram o inimigo. E ele aproveita então para quê? Para buscar derrotar as pessoas que o subestimam. Porém, há também aqueles que superestimam o inimigo, que o valorizam demais, aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Eu vejo situações que eu acho absurdas. Reuniões onde o povo, em vez de se render a cultuar o nome do Senhor, ficam dando ênfase ao diabo. E falam do diabo, e chamam o diabo para entrevista, e fazem coisas que é do arco da velha. Superestimam demais, falam demais. Falam tanto do seu poder, das suas armas, das suas estratégias, que subestimam o poder de Deus, a ação de Deus. Então, quando nós já entramos nessa batalha, nós precisamos tomar cuidado com essas duas questões. Não vamos subestimar o inimigo, mas também não vamos superestimá-lo. Nós precisamos entrar com o controle e com o conhecimento de Deus nessa causa. E para isso nós precisamos ter algumas coisas, nós precisamos aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender contra quem é a nossa luta. Você precisa entender contra quem você está lutando. Talvez você diga que sabe, mas preste bem atenção para ver se você não está tomando um caminho, você não está tomando um direcionamento que às vezes não é o direcionamento que Deus quer para a sua vida. Então você precisa entender nessa luta quem não é o inimigo. E em primeiro lugar, nós precisamos entender então contra quem não é a nossa luta, contra quem nós não precisamos lutar, ou contra quem nós não devemos lutar. E a palavra lá onde nós lemos, em Efésios 6, no verso 12, diz assim: olha, a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Quando você vai travar uma batalha espiritual, quando você vai tratar da questão espiritual, você precisa entender que você não está brigando com pessoas. Pastor, mas por que eu preciso entender isso? Sabe por quê? Porque em muitos casos a igreja fica dando um tiro no próprio pé. Irmãos brigando contra irmãos, discutindo contra irmãos, achando confusão contra irmãos, quando a realidade, você deve estar preocupado com quem? Com o teu inimigo espiritual.
Então, quando a coisa começa a ficar ruim, você precisa parar e falar: opa, se eu estou tendo um entrever com o meu irmão ou com a minha irmã, alguma coisa está errada. E eu preciso acertar isso. Por quê? Porque minha luta, ela não é contra a carne e o sangue. Ela é contra, aliás, ela não é contra a carne e o sangue, ela é contra quem? Contra os principados, as potestades, ela é contra o diabo. Então a igreja precisa entender isso. Não pode haver no meio do povo de Deus desavenças, brigas, desentendimentos, um de cara virada com o outro, um de chateado com o outro. Gente, isso não pode haver no meio da igreja. Um reino dividido não subsiste. Não é isso que o próprio Jesus alerta? Um reino dividido não subsiste. Então nós precisamos entender: o meu inimigo não é o meu irmão que está sentado do meu lado. Pastor, mas ele fez algo que eu não gostei, pisou no meu carro, falou alguma coisa, não gostou da minha comida, não me visitou. Meu irmão, para com isso. Não gostou? Senta, conversa, olho no olho, com amor, com decência, com ordem, e acerta a situação do teu irmão. A igreja, para subsistir, para vencer, você para vencer, você precisa estar de bem com os seus irmãos. Então, em primeiro lugar, a tua luta, ela não é com o teu irmão da carne e sangue. Então, quem é o meu inimigo? Segundo lugar, então, nós precisamos saber contra quem é a nossa luta. E lá em Efésios 6, no verso 11, Paulo diz que nós precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. É contra as ciladas do diabo. Ele é o nosso inimigo. É contra ele que nós devemos lutar. É contra ele que nós devemos batalhar. É ele que nós precisamos vencer. Impero, ele vai aparecer impero aqui, o Gramunhão, o Chifuto, sei lá o nome que se dá. Não. O que Paulo alerta? Contra o que você precisa estar atento? As ciladas que o diabo arma. Tem gente que fica preocupado, ele vai aparecer, ele vai fazer o futuro. Querido, fica preocupado com a cilada. Acabei de falar aqui, não pode haver briga no meio da igreja, não é? Só a cilada do diabo. A cilada do inimigo, que nós precisamos estar atentos. Às vezes você está fomentando uma coisinha lá no teu coração para você ficar de mal com a pessoa, para você reclamar da situação, para você ficar com aquela acidez dentro de você que você está percebendo. É contra as ciladas dele que nós precisamos lutar. Ele fica ali na espreita e você precisa estar atento. Você precisa observar essas situações. E como que nós fazemos isso? Vigiando. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar estremecido. Tem gente que fica morrendo de medo. Não precisa. Eu vou te falar aqui o que a palavra fala dele. Esse anjo caído, ele já foi vencido e despojado por Cristo. Lá em Colossenses 2, no verso 12 a 15, fala isso. Ele foi vencido. Nós lemos o texto. Ele foi derrotado, você não está com medo. Mas fique atento às ciladas que ele tenta armar. Preste atenção nisso. Ele não tem poder para destruir aqueles que estão com Deus. Amém? Amém. Aleluia, por isso. Vai 1 João 5,18 fala: aquele que está com Deus, o diabo não toca. Você só precisa estar o quê? Preocupar. Está armando uma cilada, então eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou cuidar dessa situação. Então você precisa entender essa situação. Contra quem é minha luta? Preciso entender quem é o meu inimigo e quem não é o meu inimigo. Essa é a primeira estratégia nessa guerra. E daí, no que mais eu preciso atentar? Contra as estratégias que o inimigo arma para me derrotar. Se eu estou numa batalha, então, estratégias estão sendo armadas. Situações estão sendo feitas, estão sendo colocadas para quê? Para que eu caia, para que eu perca e para que eu saia derrotado. E nesse texto que nós lemos de Efésios 6,11, nós vemos que o diabo usa ciladas. Aqui nós precisamos entender algo muito importante. O diabo não precisa usar cilada para quem já é dele. Lembra do que eu falei pela manhã? Falando sobre
gente, uma igreja morta, uma pessoa morta, uma pessoa que já está rendida aí às coisas desse mundo, o inimigo não precisa se preocupar. Precisa? Não. Ele vai gastar, queimar pestana, as suas forças com quem? Com quem está lutando, com quem está perseverante, com igreja viva, com um povo que está audacioso, com um povo que está preocupado em evangelizar, com um povo que está preocupado em pregar o evangelho, com um povo que está preocupado em fazer acontecer em nome de Jesus. É contra esses que o diabo vai querer derrotar. Pastor, eu sou um desses, aleluia, eu também sou. Então, nós vamos ficar espertos, vamos ficar atentos. Agora você está meio, vulco, lá no negócio, então você precisa acertar a sua vida, acertar o seu passo. Ah, pastor, mas eu vou acertar meu passo para o diabo ficar me incomodando? Não é isso. Não é isso. Você vai acertar o teu passo para quê? Para ficar de bem com o Senhor, para ficar uma pessoa levantada pelo poder de Cristo e para vencer qualquer luta, qualquer astúcia que o diabo tenta levantar contra você. Você precisa estar de pé, estar preparado e vigilante. Você está no caminho estreito, Você está andando nesse caminho estreito. Tem outros que estão no caminho largo, lembra da palavra? O caminho estreito. Você está andando nesse caminho estreito. E você está indo para o céu. E aqueles que estão no caminho largo estão indo para o inferno. E não há meio termo. Não tem outra opção. Então você que está atento, você que está indo para o céu, fica vigilante, porque o diabo está tentando o quê? Te puxar para ir para o inferno. Ele está tentando armar ciladas para te levar para o inferno. E quem não está debaixo do Senhor de Cristo está vivendo sob a potestade de Satanás. A Bíblia é clara sobre isso também. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo, gente. Ou você está andando com o Senhor e está indo para o céu, ou você está debaixo do jugo de Satanás e está satisfazendo a vontade dele indo para o inferno. Então não tem meio termo. É isso que Paulo diz lá em Atos 26, 18. Pois converter-se é uma pessoa, sair debaixo da potestade de Satanás para sujeitar-se a Deus. Então o termo conversão, o que é converter-se? É você sair debaixo do jugo de Satanás, debaixo da ação de Satanás, como diz lá em Atos 26, 18, e se sujeitar à vontade de Deus. E sendo assim, nós precisamos então conhecer as estratégias que o inimigo usa para tentar nos derrotar e para tentar nos tirar do caminho de Deus. Quais as ciladas que ele usa? Quais as ações que ele usa? E aí, quando eu estava vendo essa mensagem, eu me lembrei de uma história que você conhece bastante, mas que às vezes a gente não atrela aqui essa questão da batalha espiritual, que é a história da saída do povo de Deus da terra do Egito. Lembra dessa história? Deus faz o quê? Levanta Moisés, você vai lá e vai fazer o quê? Vai conversar com o faraó. Lembra da história? Você vai conversar com o faraó. Para quê? Para tirar o meu povo da escravidão lá da terra do Egito. E aí, quando Moisés chega lá, ele trava um diálogo, ele trava uma batalha ali com o faraó. O Egito, gente, representa o quê? O mundo e as suas armas. Faraó, Satanás. E Moisés o quê? O enviado do Senhor. E aí, quando ele vai lá e ele começa a conversar com o faraó, Moisés vai e começa a conversar com o faraó começa então a tentar jogar uma conversinha em cima de Moisés, vamos dizer assim. Ciladas, artimanhas, para tentar manter o povo de Deus preso na terra do Egito. O diabo faz a mesma coisa. Quando você se levanta, quando você se põe em pé, quando você se propõe a sair das artimanhas das coisas desse mundo, ele tenta te prender. E olhando as atitudes do faraó, nós podemos ver algumas atitudes que Satanás então toma para tentar nos derrotar. E olhando para o texto lá, eu vi algumas coisas. Em primeiro lugar, o que faraó tentou fazer? Ele tentou fazer o povo servir a Deus sem sair do Egito. Foi a
Faraó tentou fazer? Tentou fazer o povo servir a Deus sem sair do Egito. A primeira proposta que o Faraó fez a Moisés foi para que o povo servisse a Deus no Egito mesmo. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Pega a sua Bíblia, abre em Êxodo. Por favor, lá no capítulo 8. Êxodo 8. O verso 25. Se você não achou, você vai procurando Êxodo 8, eu vou ler para você. Falou assim, olha, 8:25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus, aonde? Nessa terra. Então vocês não precisam sair daqui, fiquem aqui, continue aqui nessa terra, aqui nesse meio, e façam o seu serviço a Deus. Faraó queria que o povo servisse a Deus no cativeiro. Egito, gente, é símbolo do mundo e da escravidão ao pecado. E a proposta de Faraó era para que o povo conciliasse o seu culto, a sua adoração, o seu serviço a Deus, com a permanência no cativeiro, com a vida acorrentada no pecado. Vocês não precisam sair daqui, façam o que vocês têm de fazer aqui mesmo. E o diabo está tentando fazer isso hoje. Você não precisa sair do mundo. Você pode continuar dando as suas escapadelas, enchendo a cara, fazendo aí acontecer, mas você vai numa igreja no fim de semana e está tudo resolvido. E tem gente que acha que essa proposta é boa, e o que acontece? Acaba aceitando. Então essa foi a primeira proposta. Sirva a Deus aqui mesmo, não precisa sair daqui não. Fiquem aqui no meio da escravidão mesmo, está bom para nós. Fiquem aqui. Então essa foi a primeira artimanha. Segunda, saia do Egito, mas fica por perto, não precisa ir muito longe. Estou te pondo perto da gente aqui. Então essa foi a outra proposta que o Faraó fez a Moisés. Ele falou: pode levar o povo para servir a Deus, mas não vá muito longe. Está com a tua Bíblia aberta lá em Êxodo 8? Pega só o verso 28. Diz assim, ó: então disse Faraó: deixai-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Não vai longe, fica aqui. Fica namorando com as minhas coisinhas aqui, ó. Vocês estão aqui por perto. Na hora que você quiser, você pode voltar. Filho, quando vai casar, a mãe que faz a proposta, né? Vai ficar, não vai muito longe, não. Fica aqui pertinho, né? Você pode me ver, você pode vir, comer da minha comidinha, ficar aqui por perto, né? É gostoso, não é? O mundo também quer que você fique por perto, fica ali namorando com as coisas dele. Ó, você vai ali, você pode ir lá fazer o teu culto, você pode fazer as suas reuniões lá, mas fica por perto. De vez em quando você pode voltar. Você bota as suas escapadelas, você bota aqui. Não sai, não vai para muito longe, fica perto. E tem muito crente que é assim, gente, que tem medo de uma consagração mais profunda. São crentes que servem a Deus, mas ainda não se libertaram totalmente dos encantos do Egito, dos encantos do mundo. Vira e mexe, tá voltando para o lugar da escravidão. E sabe quem gosta disso? O nosso inimigo, aquele que nós deveríamos combater. Então essa foi a segunda proposta. Mas ainda o Faraó continuou, ele fez uma terceira proposta. Ele falou: saia do Egito, mas deixa os seus filhos. Ó, você pode ir embora, mas você vai deixar a tua descendência aqui. Você deixa a tua família. Você pode fazer teu culto, mas os teus filhos você deixa aqui para mim. Você deixa eles aqui presos para mim. Então o Faraó falou para Moisés: olha, deixa que você saia, desde que as crianças e os jovens fiquem no Egito. Tua família fica aqui. Qual que era a intenção aqui? Para arrebentar mesmo com o povo. Só saem os mais velhos, os que já deram o que tinha que dar, mas deixa para não ceder aqui os mais jovens. E o diabo, gente, ele quer arrebentar com a família mesmo. Ele quer estourar com a família. Porque família unida, família saudável, família cristã é sinal de resistência às ações de Satanás nesse mundo. Mas tem gente que não está observando isso. Ele quer dividir a família.
rasgaram ao meio, gerando nela uma divisão, uma contenda e um conflito espiritual. Você quer ver coisa para destruir família? É casal dividido, família dividida, um está aqui, o outro está lá. Isso é campo minado, é campo fértil para as ações do inimigo. E a coisa que mais perturba o diabo, gente, é ver família unida, servindo a Deus. Você quer incomodar, você deixar a tua família unida. Mas você quer vencer também? Mantenha a tua família unida. E se as famílias atentassem para isso, gente, o nosso mundo hoje seria diferente. Se as famílias fossem mais unidas, os lares estivessem derramados no altar do Senhor, aos pés do Senhor. Veja essa cilada configurada aqui pelo diabo na proposta que Faraó fez a Moisés lá em Êxodo 10. Vai um pouquinho mais para frente aí. Êxodo 10, de 10 a 11. Fala assim, olha, replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então vai os homens, mas deixa o quê? Deixa as famílias. E eu fico às vezes pensando nisso, gente. A falta de cuidado que há sobre a família. Falta de oração, falta de tempo, falta de cuidado, falta de preparo no meio da família. Nós precisamos atentar para isso. Tomar cuidado com a família. Os pais que têm filhos jovens aí, preste atenção nessa questão, gente. Preste atenção no que teu filho tem feito. Não estou falando dos jovens agora, estou falando dos pais. Os pais. Teu filho pode estar barbado, tua filha pode ser uma moça. Você ainda tem responsabilidade, você ainda tem que tomar cuidado. Veja o caminho que teu filho e a tua filha têm tomado. Veja o caminho que você tem deixado ele trilhar. A responsabilidade é sua, como pai, como mãe. E o inimigo hoje tem investido na vida dos jovens. Ele tem ido atrás de quem? Da juventude. Ele tem falado, não vai para a igreja não. Tem tanta coisa para curtir aí fora, esse negócio de ir para a igreja, não precisa não. Tanta programação toda na televisão, vai para o culto não. E os pais, para não entrar em conflito com os filhos, fazem o quê? Deixa eles lá, pastor, deixa eles lá, senão vai me dar dor de cabeça. Você tem que ensinar para o teu filho, que já está entrando na adolescência, que é um pré-adolescente, que é um jovem, que o lugar do jovem curtir a vida, gozar a vida, não é no Egito, não é no mundo, mas é no altar de Deus, é na igreja, é consagrando a vida para Deus, é servindo a Deus. Esposas precisam alertar aos esposos, aos maridos, olha, o lugar que você deve estar é na igreja, os esposos a mesma coisa. Nós precisamos dar alerta, gente. Às vezes está frio, está meio chuveiro, eu falo para a mulher, eu falo para ela, não estou na igreja, não vou ficar aqui assistindo televisão. Não faça isso. Não faça isso. Coloque a tua família no altar de Deus. Busque colocar a tua família no altar de Deus. O que o diabo quer é a gente dentro de casa mesmo, assistindo Fantástico, assistindo o programa lá na Record. É isso mesmo, não é igreja não. Não é igreja não. Porque aqui você está sendo fortalecido com a presença do teu irmão, com a presença do Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Aqui você está recebendo uma palavra de libertação. Você fica lá, cochila aqui, dorme aqui. Cabeça vazia, gente, é o filho do diabo. Então, coloque a tua família nos pés do Senhor. Moisés olhou para isso e não aceitou. E o diabo falou, eu vou continuar. O Faraó falou, vou continuar. E ele fez mais uma proposta, ele falou, saia do Egito, então vai embora, mas você deixa o teu dinheiro. Eu não consegui que deixe a família, eu não consegui que deixe as outras coisas, então você vai e deixa o teu dinheiro. E quando o Faraó ele percebeu a determinação de Moisés, de não deixar no Egito os jovens, as crianças, ele deu a sua última cartada. Ele falou, agora eu vou dar, essa aqui é a minha última esperança. É minha última estratégia. Ele propôs então a Moisés que o povo saísse do Egito, mas deixasse os seus rebanhos. Deixa aqui o que vocês adquiriram. Em outras palavras, Faraó estava dizendo, olha,
servem a Deus, mas o dinheiro de vocês serve ao Egito. Vocês servem a Deus, mas os bens de vocês, eles vão servir ao Egito. E esse é um laço, gente, que tem derrubado muitos crentes. Essa é uma cilada que tem posto muitos crentes prostrados. Há crentes que se converteram o coração, mas ainda não converteram o bolso. E a Bíblia falou: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Há crentes que têm o coração nos tesouros dos céus, onde os ladrões não escavam nem roubam, mas nos tesouros da terra você não pode colocar o teu coração. Você não pode colocar a tua esperança, a tua fé nas coisas dessa terra. Há crentes que põem o coração nas riquezas e não consagram os seus bens a Deus e ao serviço dele. Gente, pior do que isso é o fato de muitos crentes, além de não colocarem os seus bens no altar, a serviço de Deus, ainda tomarem à força, assiduosamente, a parte que pertence a Deus, sonegando os dízimos. Sonegando os dízimos. Tem gente que, além de não consagrarem o que ganham, ainda roubam de Deus, como diz lá em Malaquias, né? Sonegam. Às vezes não dão o tanto que é o tanto. Às vezes o Senhor está falando: não é você precisa dar só isso aí, não. Às vezes é para você dar mais. O Senhor está tocando, você está lá, teimoso, não está aceitando, não está deixando o Espírito agir. E aí, faz o quê? Leva uma vida de crente, faz o bolso, os bens, os tesouros, não são consagrados a Deus. São outra cilada que o inimigo usa. E eu vou falar uma coisa para você. Há muitas pessoas que estão com o seu coração presas às riquezas desse mundo. Ainda não se libertaram disso. Ainda não conseguimos se libertar disso, gente. Nós precisamos abrir o nosso coração totalmente para Deus. Não adianta nada você ter muitas coisas aqui na terra e habitar eternamente no inferno. É melhor você não ter um centavo aqui na terra, mas desfrutar da glória do Senhor nos céus. Crentes que vivem da usura ainda, que vivem ainda sem colocar os seus bens, os seus pertences aos pés do Senhor. E eu vou dizer para vocês, na batalha espiritual, acho que essa é a situação mais complicada. Porque quando trata de dinheiro, gente, tem muita gente que torce o nariz. Tem muita gente que torce o nariz. Muita gente não gosta. Ainda mais com as situações que estão acontecendo por aí, né? Tanta roubalheira, tanta coisa, a gente não gosta. O inimigo usa essa cilada e você precisa estar atento para isso. Moisés estava atento. E quando o diabo deu a cartada final, ele falou: Faraó, é o seguinte, não vai ficar uma unha aqui, não vai ficar nem a poeira do povo de Israel nesse lugar. Você pode tentar toda a tua cilada, nós não aceitamos. Não vai ficar nada nosso aqui, nada. Lá em Êxodo 10, 26 fala o seguinte, está com a tua Bíblia aberta? Êxodo 10, 26, fala assim: olha, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor, o nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então nada que é meu, nem minha família, nem meu dinheiro, nada vai servir a Satanás. Eu vou servir ao Senhor, eu vou colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, à disposição do Senhor. Minha casa, minha televisão, sei lá, o que você tem, você vai pôr à disposição do Senhor. Tudo deve estar, tudo que é teu, preste atenção nisso, tudo o que é teu deve estar à disposição do Senhor, depositado no altar de Deus. Porque senão o Senhor que edifica a casa, meus irmãos, em vão trabalham aqueles que edificam. Moisés percebeu isso, ele falou: olha, não vai ficar nada nosso aqui, pode vir com a tua cilada, pode vir com a tua vontade, Satanás, nós não vamos aceitar. E aí então ele vem e tenta fazer, né, aqui a sua derrocada, aqui o seu ato final.
ele vem então com pressão. E outra cilada que o diabo então usa para derrubar o povo de Deus é a pressão. Ele tenta pressionar o povo de Deus. Vamos voltar lá para o texto de Efésios. Abra sua Bíblia lá novamente, em Efésios 6, no verso 13, diz assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, né? E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois que o diabo tentou tudo, depois que ele tentou ficar com família, com dinheiro, tudo, ele vem com o quê? Ele vem com a pressão. Ele vem tentar pôr pressão. E Paulo fala aqui no dia mau. E você pode pensar, mas tem dia bom e dia mau? Tem diferenciação disso? Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. O diabo é um adversário odioso. Ele nos cerca 24 horas por dia, como um leão que ruge tentando devorar. Não é isso que a palavra fala? Ele fica como um leão que ruge ali tentando nos devorar. E ele acompanha todos os nossos passos como um detetive. Ele fica vendo o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Ele fica lá tentando achar aquilo que nós chamamos de brecha. Tentando achar uma vaga ali para ele entrar, para ele se levar, para ele fazer isso, sei lá, o que o povo diz. E nós chegamos a pensar que a vida cristã é algo suave, né? Sem batalha. Então acontece o quê? Baixamos a guarda. Não, pastor, isso é bobeira. Nossa Senhora, você disser não precisa ficar preocupado não, tá? E baixa a guarda. Baixa as armas. Que Paulo fala que você tem que estar com armas o quê? Punhado. Escudo, capacete, os pés calçados, espada, couraça, o cinto, forte. Fica atento. E aí o que ele fala? Não tem nada a ver não. Aí baixa as armas. E muitos deles entendem que o inimigo está fazendo o quê? Está conspirando, está tentando. E aí a pessoa baixa a guarda, não ora, não jejua, é a Bíblia, não se prepara. Aí acontece um dia que você não levanta muito bem. Você já não estava brincando, né, dos jovens, né, Lélia? Que tem aquele dia que a pessoa não levanta muito bem. Aí já sai de casa brigando com a esposa, com o marido, né? Uma confusão, já sai, já encontra com um dedo no caminho, já também briga, né? Já também arruma confusão, já também arruma encrenca, chega no trabalho atrasado, já briga com o patrão, já briga com o empregado, e a coisa vai ficando ruim, né? A coisa vai arrochando, e parece que o mundo vai cair na sua cabeça. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, presta atenção. Aí você vai e briga com outras pessoas. Quando na verdade você deve fazer o quê? Deve parar e falar, o que está acontecendo? Será que isso não é do inimigo? Não era para eu ter brigado com a minha esposa. Não era para eu ter encontrado com o fulano e ter discutido. Para, pensa e fala, o que eu devo fazer? Tem que demorar. Vem de ficar me desgastando com as pessoas, o que eu faço? Eu paro e falo, Senhor, acerta a minha vida, acerta meu passo. Não deixa mais as coisas desandar, não. O inimigo, ele tenta tribular o teu dia, ele tenta te atazanar mesmo, ele tenta minar as tuas forças. Para que você faça o quê? Para que você não combata contra ele, mas que você combata contra quem? Os teus irmãos, os teus companheiros, as pessoas com as quais você vive está bem. Às vezes acontece o quê? Está tudo caminhando bem, a vida está bem, de repente um filho adoece. Você toma um calote. Está caminhando bem, está trabalhando bem, está fazendo tudo honestamente, de repente, toma um calote, toma uma rasteira. Uma palavra contrária que às vezes te desanima. E muitas vezes a gente precisa de se erguer. Não deve ficar lá brigando com o meu irmão, brigando com a minha esposa, brigando com os meus filhos, com o meu funcionário, ou com as pessoas que trabalham comigo. Eu devo me prostrar nas pessoas e falar assim, tira essa pressão de Satanás da minha vida. Você que está tentando armar cilada, Senhor, faz cair por terra em nome de Jesus. Me ajuda, Pai. Me ajuda a sair dessa situação. Como eu falei, que você não está só nessa batalha, o Senhor está com você. O Senhor está te ajudando, o Senhor está perseverando com você. Fica firme. E Deus vai te ajudar. Não aceita a pressão de Satanás sobre a sua vida, não. Nós precisamos entender que esse é o dia mau. Às vezes quando o inimigo vem mesmo tentando contra nós, esse é o dia mau. É o dia do cerco, da entrincheirada do inimigo. Mas o que você faz? Você recorre ao Senhor.
Você vai em busca do poder e da graça do Senhor. Você combate o inimigo em nome de Cristo Jesus. Você resiste a ele. O que ele faz? Ele fugirá da vossa presença. Ele vem com seus carros e com seus cavalos. Você vai com quem? Com o nome do Senhor. E ele bate em retirada da tua frente. Então, gente, a gente precisa entender essas questões. Para que a gente possa combater, para que a gente possa batalhar e para que a gente possa vencer. Ainda lá em Efésios 6, no verso 13, a outra citação, outra cilada que o diabo usa para atingir o povo de Deus. E lá em Efésios 6, no verso 13, diz assim: olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalados. Qual é a outra cilada que o inimigo tenta colocar sobre nós? A sua ardilosa e a sua cruel, a sua teimosa perseverança. Gente, ele não se dá por derrotado. Ele é derrotado em nome de Jesus, mas acho que ele não aceita isso. E nós precisamos o quê? Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ficar firmes. Você não pode ficar aí achando que está tudo acabado, está tudo vencido, não. Ou que porque você venceu no passado, hoje você não precisa vigiar. Falei sobre isso pela manhã também. Eu estava tratando sobre isso. Tem muita gente que vive pensando só no passado. O passado foi glorioso, foi tudo bom, acho que já está bom, não. Nós temos que viver o dia de hoje e preparando o dia de amanhã, não preocupados com esse dia, mas trabalhando, preparando para que o dia de amanhã seja bom e vigiando na presença do Senhor e na ação do Senhor. Vigiar, gente. É assim que nós vamos encontrar a nossa vitória. O segredo da liberdade, presta atenção nisso, estou terminando. O segredo da liberdade constante é a vigilância. O nosso adversário não dorme e nem tira férias. Espiritualmente também nós não vamos dormir e não vamos tirar férias. Vamos ficar sóbrios, vigilantes. Quando nós tivermos, fisicamente tirando o nosso sono, nós temos quem batalha por nós temos quem age por nós, que é o nosso Deus. E é dessa forma que nós vencemos a batalha. É dessa forma que nós encontramos a vitória e que nós vencemos em nome de Cristo Jesus. Amém? Deu para entender? Deu para captar aqui? Então, gente, vigia. Saiba contra quem você está combatendo e fique esperto e esperta com a cilada de Satanás. E creia, presta atenção nisso. Creia no poder de Deus. Gente, contra o poder de Deus não há ação de Satanás que possa vencer. Amém? Se o Senhor age na tua vida, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Vigia e crê somente, e o Senhor há de agir na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, então vamos estar orando nesse momento. Vamos partir para o encerramento do nosso culto, da nossa reunião aqui. Mas a tua vigilância